Boa tarde, meus irmãos. Hoje aqui no canal Bíblia Online eu vou falar acerca da visão que David Wilkerson teve em 1974, que está se cumprindo, tá? E quase 40 anos depois, irmãos, a palavra profética recebida por Wilkerson, ela está se cumprindo literalmente, né? Durante muitos anos, o pastor pentecostal David Wilkerson foi um dos maiores críticos da igreja evangélica norte-americana. Ele ficou famoso em todo o mundo por seu livro A Cruz e o Punhal, onde ele relata como ajudou a converter violentos membros de gangues de Nova York. Sua vida pessoal e ministerial íntegras o qualificaram para ser um porta-voz divino com autoridade reconhecida, até mesmo fora dos meios evangélicos. Um dos momentos em que ele foi mais perseguido e caluniado foi em 74, tá? Quando publicou um livro chamado A Visão. Wilkerson relata que Deus mostrou que os Estados Unidos precisavam de arrependimento e advertia sobre o futuro julgamento de Deus sobre todo o mundo. Imediatamente o pastor passou a ser chamado, por algumas igrejas de profeta da destruição. Líderes eclesiásticos que ensinavam apenas mensagens positivas decidiram naquela época retirar os livros de Wilkerson das livrarias de suas igrejas. Para muitos ele havia tido alguma alucinação e suas palavras não faziam sentido. Muitos afirmaram, alguns anos depois, que suas visões proféticas não se cumpriram e que não havia necessidade de uma palavra profética fora da Bíblia. Chegaram a chamá-lo de um falso profeta. Parecem ter esquecido que vários profetas bíblicos não viram suas palavras se cumprir enquanto estavam vivos. Isaías, por exemplo, só veria o que falou sobre a Babilônia se cumprir cerca de 150 anos depois de sua morte. Tá? O que ele falou sobre Jesus demorou cerca de 700 anos para se tornar realidade. Muitas outras profecias bíblicas ainda esperam pelo seu cumprimento, mesmo 2000 anos depois. Não é verdade? A Bíblia anuncia que nos últimos dias Deus daria visões e sonhos para homens, mulheres, jovens e velhos. Joel 2, 28 e 29. As visões que Deus deu ao pastor Wilkerson têm quase 40 anos. Ele morreu sem ver muitas delas se cumprirem na totalidade. É importante ressaltar, que muitas das coisas que vemos hoje nos jornais ou na TV e para nós podem parecer normais seriam impensáveis na década de 70, né? O livro A Visão foi lançado apenas em inglês em 74 e espanhol em 75, mas existe uma versão resumida, já traduzida para o português. Ele fala de 5 calamidades terríveis que viriam sobre todo o mundo, tá? E vamos ver o que ele falou aqui, ó. Recebi de Deus uma visão tão espantosa que me deixou com a mente dando voltas. Tenho querido esquecê-la, porém não foi possível. Deus quer advertir-nos da hora da perseguição que está para vir. O Espírito Santo me é testemunha de que hoje lhe estou advertindo sobre a hora da perseguição que vem para todo crente cheio do Espírito Santo. Terão de preparar-se para ser odiados, repelidos e escarnecidos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. Tive apenas 2 visões em minha vida. A primeira aos 15 anos, e tudo o que vi naquela ocasião já se cumpriu. Desta vez tenho estado cheio de temor, e não tenho querido revelar esta visão, porém agora venho fazê-la. Eu vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Tá? Em primeiro lugar, será a confusão econômica que afetará o mundo, tá? Aqui ele diz, vi que se passarão alguns anos de prosperidade, né? E em seguida virá essa crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a Terra. Os economistas mundiais não poderão explicar o que está acontecendo. Começará na Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Corporações grandes, sérias, bem conhecidas desmoronarão, irão à falência, tá? Muitas igrejas sofrerão bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Uma das mensagens mais claras que recebi de Deus em minha vida é esta: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vem tempos difíceis, tá? A segunda coisa
que vi foi a natureza com dores de parto. É uma crise que envolve a natureza, sinais e mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem. Os desastres mundiais que estamos presenciando agora, eu os vi como se fossem dores de parto da natureza e que serão mais frequentes à medida que nos aproximamos do estabelecimento do reino de Deus. Tá? Ele diz assim, gente, ó, vi terremotos nos Estados Unidos, fome no mundo inteiro, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi a provisão alimentícia do mundo esgotada, provocando a morte de milhares de pessoas. Vi que aparecia um novo tipo de tempestade, como se fosse um fogo no céu, deixando um rastro como um vapor. Furacões, granizos e inundações chegando à Terra com tal intensidade e violência que toda a humanidade terá que admitir que o mundo está sitiado por algo sobrenatural, cercado por forças sobrenaturais. Tá? Aí ele diz aqui, gente, a terceira coisa que ele viu foi um batismo de imundícia nos Estados Unidos. Essa aqui, gente, eu não vou pôr as imagens, né, porque está falando de... terceira coisa foi um batismo de imundície, né? Então vamos lá, o que ele diz aqui. Vi a profecia de Naum cumprida em um futuro muito próximo, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo. Naum 3,6. Isto quer dizer que os programas de televisão serão da pior espécie. Também quer dizer que as bancas de revistas estarão saturadas de revistas imundas. Também quer dizer que a educação sexual nas escolas será reanimada, com filmes demonstrando detalhes do ato matrimonial. Satanás vomitará toda a imundícia do inferno, em tão grande grau que será como nos dias de Ló. Tá? A quarta coisa, gente, vamos voltar aqui. Quarta coisa, a rebelião no lar. Tá? Ele diz assim, o problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. A Bíblia diz, e os inimigos do homem serão seus familiares. Mateus 10,36. Os pais serão traídos. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas, pior que o álcool, maior do que o abuso do sexo ou qualquer outro problema da juventude. Em uma pesquisa recente de 5.000 crianças, feitas em 12 das principais cidades dos Estados Unidos, mais de 45% disse, odeio a meus pais. Tá? Então, gente, vamos lá. A quinta, né, visão que ele teve, ó. A quinta coisa, né, que ele teve nessa visão é a perseguição contra os cristãos, que verdadeiramente são cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus Cristo. Disse Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo desceria sobre nós. Ele prometeu o poder do alto, porém ele também predisse perseguição aos crentes fiéis. Lendo João 15, 19 e 20, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que diz em Mateus 10, 21 a 23? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O propósito que vejo nesta perseguição que virá é separar os crentes verdadeiros dos falsos. O tempo já está terminando, e o Evangelho ainda tem que ser pregado em todas as nações antes da volta de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo está sendo derramado sobre milhares, porém ainda há aqueles discípulos cantando e regozijando-se e compartilhando uns com os outros unicamente entre si. Entre nós há aqueles que falam em outras línguas e todavia vivem de modo reprovável. O Senhor separará o trigo do joio e espalhará sua semente aos 4 cantos da terra. A palavra de Deus escrita em 2 Timóteo 3,12 será cumprida, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que o Espírito Santo me revelou em visão quanto à perseguição? Vejo uma onda de perseguição a um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo-a subir como se fora um monstro do mar. Revela-se em um tempo quando a liberdade de religião aparenta ter chegado ao seu auge.
Se estenderá pelos Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro, e por fim será como uma espécie de loucura. Esta loucura já está presente. O espírito do anticristo está entrando nos corações de alguns homens no governo e no sistema judicial, provocando malefícios espirituais, e que logo chegará além dessas posições oficiais, até nas igrejas, entre missionários e ministros. Vejo que se avizinha o tempo quando a maioria dos projetos missionários, programas de rádio e televisão, as sociedades missionárias serão admoestadas e vigiadas tão severamente por agências do governo que terão temor de prosseguir em suas atividades. Vejo levantar-se uma superigreja mundial. Vejo que se forma um concílio de uma superigreja mundial, composto em uma união entre os protestantes ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, unificando-os politicamente para criar uma das forças religiosas mais poderosas de toda a Terra. Gente, presta atenção. O que ele acabou de dizer aí, em 1974, está se cumprindo agora, tá? O Papa, ele está querendo unir as religiões, tá? Todas as religiões do mundo. Está querendo unir e criar uma só religião, um só líder econômico, tá? Um só líder religioso, uma só igreja, tá? Prestem atenção, isso foi visto por esse pastor em 1974, ok? Esta superigreja visível será espiritual somente no nome, utilizando o nome de Jesus Cristo livremente, porém na realidade será anticristã e política em muitas das suas atividades. Essa igreja terá muitas atividades sociais e ministérios filantrópicos. Seus líderes falarão de estarem suprindo as necessidades da humanidade. É exatamente isso, gente. Esse novo líder, né, essa nova igreja, ela vem dizendo ser boa, ser muito boa, está ajudando as pessoas, né? Muita gente vai se maravilhar com isso, vão adorar, vão achar que está tudo muito bom, muito certo. Mas isso aí é só para enganar, gente. É uma enganação total, tá? Vamos prosseguir aqui. De repente haverá uma cadeia de acontecimentos misteriosos. Precisamente no tempo, quando se acreditar que o movimento ecumênico chegou ao fim, aparecerá esta cadeia de acontecimentos como meio para esta união. Roma insistirá em receber privilégios da parte dos líderes protestantes ecumênicos. O Papa se considerará como um líder político, em vez de um líder espiritual nesta união da igreja, né? Veja um exército de profissionais invadindo os postos influentes nesta superigreja. Serão gente ímpia, povo do anticristo, obcecados com a ideia de que esta superigreja chegará a ser uma grande força política, apta para enfrentar quem se oponha à sua ação. Veja que esta superigreja dará as boas-vindas aos homossexuais, porém não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a continuarem as suas práticas. Olha, gente, que maravilha, não? Homossexuais serão ordenados ministros e investidos de autoridades. Nossa! Será anunciado que são uma nova raça de pioneiros evangelistas, introduzindo novos conceitos de amor ao evangelismo. A ideia deles é essa mesmo, né? Que eles não fazem nada errado, é somente amor, só existe amor, né? Vai contra as leis de Deus, né, meus irmãos? Vai contra as leis da igreja, porque na igreja diz que Deus abomina homem que se deita com homem, né? O homossexualismo. A literatura da igreja, da escola dominical distribuída a seus filhos, conterá ensinamentos que indiquem a homossexualidade como algo normal e aceitável, como prática na vida cristã. Gente, isso está acontecendo, tá? Isso aqui foi passado para ele em 1974, nós estamos em 2017 e foi passado aqui no Brasil uma cartilha para as crianças, né? Incentivando o homossexual, mostrando para elas a prática homossexual. Meu Deus do céu! Em algumas dessas igrejas haverá algumas pessoas que dançarão despidas. Oh Senhor, Pai Santo! Os homens se tornarão adoradores de criatura em vez de adoradores do Criador. Deus entregará esses adoradores ao seu próprio pecado. Como resultado, terão mentes condenadas, provocando uma nova espécie de enfermidade mental, que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Outra coisa que será a prática do ocultismo dentro da igreja, né? Creio que esta superigreja mundial aceitará certo tipo de práticas ocultas,
Em algumas das igrejas mais conhecidas da América, reuniões do tipo espiritista tornarão o lugar das reuniões de oração. Em alguns lugares isso já está acontecendo, né? Muitos ministros ficarão impressionados com as pretensões sobrenaturais dos grupos espiritistas e satânicos. Vejo aproximar-se o dia em que muitos ministros que nunca estiveram perto de Jesus estarão então muito junto do diabo. Satanás se apresentará como anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Logo vejo que se levanta outra superigreja, uma igreja invisível e sobrenatural. A união dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo que prosseguem com a vida espiritual, unidos por meio do Espírito Santo e sua confiança mútua em Jesus Cristo e sua palavra. Esta igreja sobrenatural dos verdadeiros crentes será um tipo de igreja clandestina. Será composta de cristãos de todas as denominações, jovens e velhos, brancos e negros de todas as nações. E enquanto a superigreja visível aumenta a potência política, o corpo invisível de Cristo crescerá em poder de uma forma tremenda. Esse poder virá como resultado da perseguição. Ó Senhor, Pai Santo, glória, Senhor. A perseguição que está por vir à terra, provavelmente maior união entre Jesus Cristo e seu povo. Aleluia, Senhor. Haverá menor interesse quanto a denominações e maior ênfase na volta de Jesus. O Espírito Santo unirá o povo para fazê-lo um só. Esta igreja sobrenatural receberá grande unção do Espírito Santo e poder para pregar o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Veja agora a pregação do Evangelho feita através dos meios de divulgação. Atualmente há uma liberdade, né? Jamais as portas estiveram tão abertas para falar de Cristo, curar enfermos, pregar o Evangelho. Porém, cuidado, porque a perseguição já começou. Já se escuta no ar uma nota de mudança. Os programas cristãos serão alvo do ataque das forças satânicas, que estão determinadas a remover tudo isso do ar. As portas que se encontram tão abertas vão ser fechadas lenta, porém seguramente. Portanto, os ministros que trabalham para esse meio, devo dizer, pelo Espírito Santo, que trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Logo virá a perseguição através de Hollywood. Observem como Hollywood se apressará a atacar com seus filmes a verdadeira religião. Os ministros e evangelistas serão considerados charlatões. As igrejas e ministros que preguem o verdadeiro evangelho sofrerão ataques particulares, enquanto que o ocultismo e a feitiçaria serão glorificados. Logo vem a perseguição através da ridicularização nas comédias pela televisão. Os programadores transformarão tudo em blasfêmia e milhares de incrédulos sentar-se-ão diante de seus televisores, escarnecendo dos temas que antes consideravam sagrados. Por toda parte se verão coisas que degradam a Cristo e seu sangue e glorificam ao diabo. Logo virá a perseguição por meio dos impostos sobre as igrejas. Sim, virá o tempo em que as igrejas ou qualquer organização com elas relacionados terão que pagar impostos. Vejo isto chegando com algo insignificante. Um pequeno imposto, porém logo será um monstro que levará algumas igrejas independentes e sociedades missionárias à bancarrota. A educação cristã será minada. As escolas e universidades cristãs não escaparão a esta hora de perseguição. Primeiro haverá repetidos ataques políticos e problemas agudos de finanças. Em segundo lugar, o corpo estudantil estará em uma maneira inexplicável inquieto. De maneira muito marcante, faltarão com respeito aos seus líderes. Em terceiro lugar, a faculdade estará infiltrada por professores, que serão armas nas mãos de Satanás para minar os fundamentos da fé. Satanás tentará arrancar a direção dessas escolas e instituições das mãos dos verdadeiros homens de Deus e colocá-las nas mãos de liberais, que os levarão ao agnosticismo. Os líderes das instituições educacionais cristãs devem preparar-se para tempos difíceis, tanto monetária como espiritualmente. Vem o tempo quando não será popular pertencer a Jesus Cristo. A perseguição vem para separar as ovelhas das cabras. Os que estão só buscando emoção regressam às suas drogas. Os que estão só buscando emoção regressarão às suas drogas. Outros a praticar o ocultismo. Esta juventude de adoradores de Satanás está começando a criar clubes de ódio a Cristo. Atualmente já existem alguns. Tu que fazes parte da revolução de Jesus Cristo, prepara-te para a perseguição que enfrentarás através dos clubes que odeiam a Cristo e que se encontram em todas as escolas. Em muitos lugares, esta juventude que segue proclamando a Jesus Cristo será apedrejada por outros de sua mesma idade.
Esta revolução contra Jesus será dirigida pessoalmente pelo diabo e por aqueles que estão entregues a adorá-lo. Os ataques contra os perseguidores de Jesus aumentarão e se estenderão a um grau tal que a juventude cristã se endurecerá como aço e prosseguirá testificando ou desmoronará e negará sua fé. Veja que virá um departamento espiritual por detrás da cortina de ferro e bambu. Enquanto os países livres experimentarão uma onda de perseguições, os países da cortina de ferro e bambu experimentarão um curto período de avivamento espiritual. O Espírito de Deus romperá a cortina de ferro e de bambu e buscará e encontrará os corações famintos na Rússia, China e Europa Oriental. Deus prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Não excluiu essas nações. O derramamento que existe agora na Finlândia está destinado a estender-se até a parte norte da Rússia, enquanto as portas começam a fechar-se deste lado da cortina. Do outro lado se abrirão. Depois de um curto período de liberdade e avivamento espiritual, repentinamente se encerrarão as portas, e essas nações serão lançadas sob horrível perseguição. Os cristãos japoneses e coreanos serão usados por Deus para alcançar milhões de vidas na China. O derramamento do Espírito Santo na Alemanha Ocidental alcançará a Alemanha Oriental. Finalmente, e o mais importante de tudo, porque atinge a todo o pastor e todo o cristão, haverá uma guerra de difamação, de maledicências. Sei que Satanás declarou guerra contra todo o ministério de Jesus Cristo. Ele utilizará todos os meios para fazer naufragar todo homem de Deus que esteja determinado a permanecer fiel em suas convicções. Aqueles ministros que acreditavam não ter nenhum inimigo ficarão espantados ao descobrirem que pessoas estão falando mal deles. Os pastores das igrejas, em particular, enfrentarão murmurações maliciosas. As esposas dos ministros, de igual modo, enfrentarão difamação maliciosas. Mentiras e falsos testemunhos serão proclamados em lugares vários e virão diretamente do inferno. Legiões de espíritos mentirosos estarão soltos no mundo com o propósito único de acusar os cristãos. Esta guerra de maledicências não estará dirigida somente contra os ministros, mas também contra todo crente cheio do Espírito Santo. Até a juventude conhecerá o que é enfrentar mexericos e intrigas. Agora vem minha última palavra da parte do Senhor. Tenho sido um pregador positivo. Não costumo pregar sobre o juízo. Porém, amigos, é impossível falar sobre a volta de Jesus antes que seus olhos sejam abertos e contemples todo o que está acontecendo à nossa volta. O Senhor disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Quando recebi esta visão de calamidades, me espantei de tal maneira que meus olhos estavam fixos Deus e passei noites em claro. Surgirem várias perguntas. Como vamos fazer tudo o que devemos quando há tantos que te estão deixando e estão se escondendo por temer que o barco afunde? Que faremos, Senhor? Entregamos este mundo inteiro ao diabo e deixaremos que ele faça o que quiser? Pagamos nossas contas e compramos um pequeno rancho e escapamos esperando que passe a tormenta e venham dias melhores? Simplesmente nos damos por vencidos? Amados, é necessário que saibais o que o Espírito Santo me disse. Apenas 7 palavras, porém tão poderosas que despertaram em mim uma gloriosa esperança e tanta fé que acordei gritando. Essas palavras estão queimadas em meu coração. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Ele tem a natureza debaixo do seu controle. Quando ouvimos falar de terremotos, fomes, epidemias, inundações, parece que a natureza está fora de controle. Porém, a palavra de Deus nos diz claramente que tudo isto acontecerá. Filho de Deus, para os dias que virão, o Espírito Santo te diz: não temas. E a fúria da natureza. Deus também é rei das inundações, e tu contemplarás as inundações, os terremotos e as tormentas e dirás: é meu Deus que está falando. Está falando, está advertindo e está dizendo: prepara-te. Até o diabo está debaixo do seu controle. O poder do diabo é limitado e todo cristão pode fazê-lo fugir por meio da palavra e do clamor pelo sangue de Cristo. Está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Tu, eu e tudo o que nos rodeia, tudo está debaixo do seu controle. Não importa como se encontrem as coisas neste mundo, pois todas estão operando para o bem daqueles que amam a Deus.
O futuro está debaixo de seu controle. Deus sabe exatamente em que momento regressará Jesus Cristo. Agora podes dizer ao teu coração: Deus tem tudo debaixo do seu controle. Terminou a minha visão. Muitos querem continuar sentados diante de uma televisão, ir a alguns cultos e aplaudir e cantar sobre as boas coisas de Deus. Porém, amados, é tempo de reconhecer que o fim do mundo está às portas. Esta é a hora sobre a qual tens ouvido pregar. Muitos estão acomodados, não sabendo nem o que está se passando. Amados, Jesus já vem, Jesus Cristo já vem e está pondo sua casa em ordem. Tá? Amados irmãos, então é isso. Vamos confiar em Deus, né, gente? Vamos confiar em Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está às portas. Mas temos que confiar em Deus, que tudo isso precisa acontecer, tá? E fiquem tranquilos, gente. Deus tem tudo debaixo do seu controle, tá? Nós temos que ser fortes, resistir, tá? Não negar de jeito nenhum Jesus Cristo, tá? Porque na hora, se a gente tiver que ser morto, sei lá, decapitado, seja lá o que for, na hora Deus estará com a gente não sentirá essa angústia na hora da morte, tá? Porque Ele estará conosco, tá? Mas tudo isso precisa acontecer, tribulação, todas essas coisas, calamidades, tudo precisa acontecer para que Jesus volte, tá? Isso aí é um aviso, tudo está em Apocalipse, tá? Esse pastor, ele teve essa visão em 74, as coisas estão se cumprindo, o fim está próximo mesmo, gente. Não tem para onde correr, tá? Agora vamos vigiar, né? Ficar em oração e aguardar a volta de Cristo, né? Que Deus esteja conosco. É isso, amados. Fiquem com Deus, ok? E até a próxima.